Olá, tudo bem? Espero que sim. RZTR11, pessoal, Fundo Imobiliário de Terras Agrícolas, apresentou o último relatório gerencial referente ao mês de maio, na semana passada. Temos aqui uma ótima notícia aqui, pessoal. Esse fundo aumentou em quase 7% aqui a sua receita no último mês, tá? Vale a pena assistir o vídeo aqui para ver como é que está a situação atual aqui, né, desse fundo imobiliário. Vamos lá, então. Pessoal, antes do relatório, então, vamos aqui na plataforma de Investidor 10 para ver como é que está, então, a situação hoje, né, desse fundo imobiliário. Bom, ele fechou cotado, então, na última sexta-feira a R$ 94,09, um dividend yield anual de 12,73%, está com PVP de 0,98, uma liquidez média diária de 2,75 milhões de reais, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 14,37%. Temos aqui o gráfico da cotação padrão nos últimos 5 anos. A gente vê que, com relação às suas cotações, ele anda de lado, né? Desde 2020 aqui, ó, ele estava cotado em 2020 por volta de R$100, então vem se movimentando entre 100 e 108 reais aproximado, até 2023, aí ele caiu forte aqui por volta de R$81, voltou novamente aqui início de 2024 a R$106, voltou novamente a cair aqui em 2024, aqui como os outros fundos imobiliários e Fiagros também, ele caiu forte de novo em 2024, né? E agora está voltando forte de novo, né? Isso aqui, pessoal, a cotação padrão, né? A cotação padrão, ela só mostra efetivamente o preço da cota. Agora, quando você bota a cotação ajustada, ele considera o reinvestimento dos dividendos. Olha o que acontece agora. Olha só que coisa linda. Quando você reinveste então, os dividendos, pessoal, a gente vê que ele está numa tendência de alta clara aqui, né? Então, desde 2020, ele vem se movimentando em zigue-zague aqui, né? Como todos os ativos de renda variável, se movimenta em zigue-zague e está realmente fazendo aqui, né, as suas máximas aqui, considerando a cotação ajustada, tá? Então, realmente, reinvestir os dividendos, né, faz muito sentido aqui nos fundos imobiliários, ok, gente? Beleza, só lembrando, pessoal, que esse fundo imobiliário aqui, ele é um fundo imobiliário de terras agrícolas, né? Então, os imóveis aqui são terras agrícolas que ele arrenda, né, para produtores rurais aí que atuam no agronegócio, tá? É um fundo bem interessante. Nós vamos ver daqui a pouquinho lá o relatório gerencial, como é que funciona, como é que está a situação atual dele, né? E como é que esse fundo faz dinheiro aqui no mercado de fundos imobiliários. Vamos lá, então. Mais algumas informações aqui desse fundo. Então, ele é um fundo que cobra uma taxa de administração de 1,25% ao ano sobre patrimônio líquido. Quantidade de cotistas atuais aqui, 141.552 cotistas. Valor patrimonial dele tem 1,82 bilhão de reais. Seu valor patrimonial por cota, R$ 96,29. Está sendo cotado hoje, então, R$ 94,09, né? Está com desconto aqui de 2%, PVP de 0,98, né? O último rendimento, então, ele pagou R$ 1,05, pessoal. Uma comparação aqui entre alguns indicadores, por exemplo, né, o RZTR está em vermelho aqui, o IFIX em verde e o CDI em azul marinho aqui, né? Então, a gente vê que hoje, nos últimos 5 anos, então, o RZTR venceu o CDI e venceu o IFIX, né? Ó, RZTR 66,97%, CDI 55,43% e o IFIX 24,81%. Então, está vencendo e vencendo bem aqui, né? Esses indicadores aqui. Temos aqui embaixo as entregas de dividendos, então, né? Ele vem entregando esse R$ 1,05. Em momentos aqui, ele já chegou a entregar, pessoal, R$ 1,25, tá? Nós vamos ver lá se o relatório mostra, talvez, a possibilidade dele voltar a pagar, quem sabe, esses patamares aqui de R$ 1,25 aqui, né? Já chegou a entregar 2 meses aqui, R$ 1,40, inclusive, né? Vamos ver lá se existe essa possibilidade dele aumentar esses dividendos aqui, pessoal. Vamos agora ao relatório gerencial, então, do RISA Terrax, né, o RZTR11, referente ao mês de maio de 2025. Saiu agora na semana passada, tá? Então, alguns dados aqui rapidamente. Taxa de administração 1,25%, taxa de performance 20% acima do CDI, né, mais 2% ao ano. E diz o seguinte, então, último rendimento, R$ 1,05, dividend yield mensal 1,12%, nas cotações, pessoal, do dia 30 de maio, né? Isso dá um dividendo yield anualizado de 14,26%. Então, aqui a cota patrimonial, R$ 96,26. A cota de mercado aqui no final de maio, né, R$ 93,99. PVP de 0,98, 2% de desconto.
Ele tem uma liquidez média diária aqui de 2,9 milhões de reais, pessoal, bastante líquido, né? Fácil de comprar e de vender. Ele tem, pessoal, em seu portfólio, então, 81 mil hectares de terras, são 22 ativos, 22 fazendas especificamente, né? A taxa média dos contratos de arrendamento, 15,26% ao ano, pessoal, né? Excelente taxa de rentabilidade aqui esse fundo imobiliário. Beleza, ele traz aqui, pessoal, um apanhado geral, né, do agronegócio como um todo, né? Então traz aqui a soja, mostrando então que a soja vem se movimentando de lado aqui as suas cotações. Ele fala sobre o milho também, né? O milho, ele, em 2021 aqui estava excelente, né? Em torno de R$100 o saco de 60 quilos, né? Depois caiu forte, voltou a subir esse ano e agora já caiu de novo aqui, né? Então, bastante volátil aqui o milho também, né? O algodão da mesma forma também, né? Se movimenta de lado aqui, sem muitas movimentações significativas nos últimos 2, 3 anos aqui no algodão também. Agora aqui o resultado, então, pessoal, aqui que está bastante interessante, olha só. Então, ele distribuiu R$1,05 e eu fiz umas anotações em azul aqui, olha só. De receita, pessoal, de arrendamento, aumentou 8% a receita. Mês passado foi 20.273.000, esse mês foi 21.918.000. Aumentou em 8% a receita de arrendamento, né? E diminuiu um pouquinho a receita aqui financeira com relação aos investimentos que tem em caixa, né? Mas mesmo assim, o total de receita subiu 6,5% comparado com o mês de abril, pessoal. Então, muito bom o mês de maio, né? Com relação ao resultado por cota, ele deu, na verdade, de resultado aqui R$1,10,09, basicamente aqui, quase R$1,11, e ele entregou R$1,05. Esse R$1,11 aqui está errado, tá, pessoal? Na realidade, ele entregou R$1,05. Ou seja, ele guardou 5 centavos a mais aqui na sua reserva, aqui, tá? Pelo que ele entregou agora. Então, lembrando, pessoal, que ele tem um saldo acumulado ainda aqui de R$2,55, pessoal. Olha só, ele está entregando R$1,05 e ele tem de reserva R$2,55. Ou seja, ele tem praticamente 2 meses e meio de reserva garantida já em caixa, tá? Uma hora ele vai ter que distribuir essa reserva aqui, pessoal, tá? Bem interessante esse fundo aqui. Tá fazendo uma reserva interessante aqui e vamos ver como é que tá a situação dos ativos também dele aqui, tá? Ele mostra aqui em cima, né, que ele teve uma valorização aqui de 3,4% também, né, no valor de sua cotação no mês de maio, tá? Então saiu aqui, ó, de 90,9 a 93,99, tá? Então, além de entregar dividendos aqui interessantes, né, ele conseguiu aumentar também o valor da sua cotação. Então, muito bom esse fundo aqui, né? Vamos ver mais algumas informações interessantes dele aqui. Aqui tem todas as fazendas dele, né? A maior concentração aqui na fazenda Paranatinga aqui, que equivale a 26 centavos de arrecadação aqui no caso, né, de recebimento. E as outras fazendas aqui, né, 8 centavos, 6 centavos, 5 centavos, 7 centavos, um pouco menos comparado então com essa Paranatinga. Então a Paranatinga aqui é a maior posição que ele tem, né, de entrada de arrendamento para o fundo. Aí diz o seguinte, olha só, perspectivas, né? Importante aqui. Na estratégia de Land Equity, o fundo ainda detém fazenda Clarão da Lua, com cerca de 5 mil hectares úteis, e o primeiro grupo da São Francisco, com aproximadamente 4 mil hectares úteis. A gestão está ativamente buscando compradores para ambas as propriedades, visando a obtenção de ganho de capital e o aumento dos dividendos. Então, ele tem, nessa estratégia, pessoal, Land Equity, o que é a estratégia Land Equity? Ele compra uma fazenda, geralmente num preço interessante, mais barato do que efetivamente ela vale, né? Ele faz algumas melhorias nessa fazenda e tal e coloca ela à venda. Ou seja, ele compra mais barato e vende mais caro, para poder fazer o quê? Ganho de capital, né? E esse ganho de capital, também parte dele é distribuído para o cotista, né? Então, isso que é interessante nesse fundo aqui. Então, essa é uma estratégia que é a Land Equity, comprar barato para vender mais caro. Ele tem mais duas estratégias que ele usa também, pessoal, que é a Sale Leaseback e a Buy to Lease. E a taxa média dessas estratégias aqui está em torno de 15,26% ao ano. Então, mesmo com a Selic, né, agora nos patamares de 15%, ele ainda consegue mais rentabilidade ainda. E lembrando, né, pessoal, que dividendos aqui em fundos imobiliários são isentos, né, de imposto de renda. Isso é muito bom. Bom, aqui é o guidance de dividendos, né, então até o mês de julho tá, o guidance aqui é de R$1 a R$1,10 entregue por cota. Ele está entregando aqui no meio, né, do guidance que é R$1,05. Então, bastante previsível aqui também, né. Então, ele mostra como é que está hoje o
seu portfólio de ativos. Então, em caixa ele tem 4%, ele pretende ter 3% só. O Buy to Lease, pessoal, o que é o Buy to Lease? Essa estratégia aqui é aquela que ele compra para alugar, né? Compra uma terra para alugar ou, no caso em terras agrícolas, a gente chama de arrendamento. Ele compra para arrendar. Então, ele tem hoje 27%, ele quer ter 35%. E a Sale Leaseback, eu acho que é a estratégia mais interessante, por isso que é a estratégia que ele quer ter a maior posição, que é 57%, hoje ele tem 50%. Sale Leaseback é o seguinte, pessoal, eu sou dono de uma terra, sou um produtor rural, mas eu preciso grana para comprar equipamento, comprar maquinário, comprar trator, para investir, né, na minha produção. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma negociação com esse fundo, onde eu vendo a terra para o fundo e eu tenho uma preferência na compra, novamente, dessa terra lá na frente, de acordo com o prazo estipulado no contrato. Só que na hora que eu vendo essa terra para o fundo, então ele me adianta esse valor, né? Ele compra essa terra. Só que essa compra ela é feita com deságio, às vezes, de 40%, 50% do valor que essa terra vale. Mas o fundo te bota o dinheiro na mão para que eu possa fazer os investimentos que eu preciso, comprar os equipamentos, comprar máquina, comprar trator, assim por diante. Beleza. Quando deu o prazo do contrato, eu vou lá e recompro essa terra novamente, quase com o mesmo preço com que eu vendi. Só que nesse meio tempo, o fundo alugou a terra para mim. Alugou a terra que era minha, como eu vendi, ele alugou a terra que era para mim mesmo. Então eu fiquei na terra, trabalhando nela, tal, né? E depois lá na frente eu vou recomprar essa terra quase pelo mesmo preço do que eu vendi. Caso aconteça algum default no meio do caminho aí, por exemplo, ele não pague o arrendamento correto, eu atrase, por exemplo, né, o pagamento do arrendamento, eu perco a possibilidade de recomprar essa terra. Então, aí o fundo pode fazer o quê? Pode pegar essa terra que ele comprou com deságio de 30%, 40%, 50% e pode vender, então, para outro produtor, para outro interessado que quer comprar essa terra num preço de mercado, num preço justo. Então, aí o fundo consegue destravar aí um lucro aí de 30%, 40%, 50% de acordo com o deságio que ele pagou quando eu fiz o negócio, né? Então, realmente, assim, para o fundo é algo muito interessante. Caso dê um problema com o produtor, a terra é sua. Simplesmente você pode arrendar para outro produtor, porque a terra é do fundo. Então, realmente, é uma estratégia muito interessante, foi dado muito certo aqui para o fundo, tá? Por isso que ele quer ter essa estratégia aqui, 57% do portfólio aqui, nesse tipo de estratégia. E o Land Equity, né, é aquilo que eu falei antes, ele compra barato para revender depois, né, para fazer um ganho de capital. Então essas são as 3 estratégias aqui que o fundo tem, né, que o fundo vem fazendo então. Ei, rapidinho aqui, tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like, simples assim. Isso nos incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim? Nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição e deixe seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo, então. Aqui embaixo, pessoal, ele traz aqui as 22 propriedades aqui. Traz certinho aqui a área total, a área de plantio, que tipo de culturas que ele tem, o tipo de... qual a tese de investimento, nessas coisas nós falamos ali, né? Buy to Lease, Sale Leaseback, Land Equity, o valor da aquisição, o vencimento do arrendamento, né, do aluguel que ele tem, no caso, para o produtor. Então é isso, pessoal. Resumindo aqui, né, mais uma vez o fundo aqui vem entregando excelentes resultados, conseguiu aumentar em 6,5% aqui o resultado no mês, tem uma reserva acumulada aqui bem interessante, 2,5 vezes praticamente que ele vem entregando hoje, está mantendo o seu guidance aqui em dia, está pagando o que ele realmente colocou no seu guidance, né? Que o guidance é de R$1 a R$1,10 mensal, ele está pagando R$1,05, então está no meio do guidance aqui. Então, esse rating fundo, mais uma vez, entregando ótimo resultado. Está com um descontozinho ainda de 2%, né? Um PVP de 0,98, né? Então, realmente, o fundo trazendo ótimos resultados para os seus cotistas aqui. Ok, gente? Então, mais uma vez, pessoal, peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Estamos aqui em busca de 2.000 inscritos. Conto com vocês aí, pessoal. Lembrando também que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos. Estamos aqui estudando juntos, né? Para que cada um possa tomar a sua melhor decisão aí nos seus investimentos. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Então, muito obrigado.